Adam Smith. Quando a gente ouve esse nome, logo vem à cabeça mão invisível, interesse próprio, não é? Pois é, mas essa é só metade da história. Hoje, a gente vai mergulhar na filosofia completa de um dos pensadores mais importantes que já existiram para entender como ele conectou moral e economia de um jeito que, olha, é surpreendente. Ok, vamos lá. Essa aqui é a pergunta de $1 milhão. A questão que não saía da cabeça do Adam Smith. Pensa bem, se cada pessoa está focada só em ganhar o seu, em se dar bem, o que impede a sociedade de virar um caos completo? É um quebra-cabeça que ele passou a vida inteira tentando resolver. E é justamente essa busca pela resposta que nos leva ao que muita gente chama de o paradoxo de Adam Smith. Porque, à primeira vista, parece que tem uma contradição bem no coração do trabalho dele. A atenção está toda aqui, ó. De um lado, a gente tem o pensamento moral do Smith, que fala da nossa capacidade de ter simpatia pelos outros, e do outro, a teoria econômica dele, que diz que o motor de tudo é a busca pelo interesse próprio. Ué, como é que essas duas coisas, que parecem o oposto uma da outra, podem existir no mesmo sistema? A chave para entender isso está aqui. Smith não escreveu um livro sobre moral e depois, anos mais tarde, um outro livro totalmente diferente sobre economia. Não. Na verdade, ele apresentou um único sistema de pensamento, dividido nessas duas obras gigantescas. Elas não se contradizem, muito pelo contrário, elas se completam. Então vamos começar pelo começo, pela base de tudo, a fundação moral. Porque para o Smith, antes da gente entender como o mercado funciona, a gente precisa primeiro entender como nós funcionamos, como seres sociais. E a palavra central da ética dele é simpatia. Mas olha, muito cuidado aqui. Para o Smith, simpatia não é ter pena de alguém. É a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, de imaginar o que a outra pessoa está sentindo. É basicamente a semente da empatia. E é essa capacidade que, segundo ele, é a cola que mantém a sociedade unida. A simpatia permite que a gente conviva, que a gente controle um pouco o nosso comportamento e até que a gente crie um senso do que é certo e errado. A moral, para ele, nasce daí, dessas interações do dia a dia. E a partir dessa ideia de simpatia, surge um outro conceito fascinante, o espectador imparcial. Pensa nele como se fosse uma vozinha na nossa cabeça, sabe? Uma consciência, um juiz interno que olha para o que a gente faz não do nosso ponto de vista, mas de uma perspectiva de fora, neutra e justa. Então a gente está constantemente se perguntando, mesmo sem perceber, o que uma pessoa justa e imparcial acharia disso que eu estou fazendo. É esse mecanismo interno que regula o nosso egoísmo e nos mantém mais ou menos na linha, muito antes de qualquer lei ou contrato formal existir. Certo. Com essa base moral bem estabelecida, essa cola social, a gente pode passar para a segunda parte da resposta do Smith. Vamos ver como isso se encaixa com o motor econômico da sociedade. Essa aqui é talvez a frase mais famosa do Smith. O que ele está dizendo é bem direto. No mundo dos negócios, as pessoas são movidas pelo interesse próprio. O padeiro não faz o pão de cada dia por pura bondade no coração. Ele faz para ganhar a vida. E para Smith, não tem nada de errado com isso. E isso nos leva direto ao conceito mais pop dele, a mão invisível. A ideia central é que quando as pessoas buscam os seus próprios interesses, elas acabam, sem querer, contribuindo para o bem de todo mundo. É uma consequência que ninguém planejou, ela simplesmente acontece. Mas como isso funciona na prática? Bom, a busca pelo lucro leva as pessoas a produzirem coisas que a sociedade quer e precisa. A competição entre elas força a inovação e a eficiência. O resultado de milhões dessas pequenas ações egoístas é um sistema que, como se fosse guiado por uma mão invisível, acaba gerando riqueza e prosperidade para todo mundo. Outra peça fundamental para essa máquina de crescimento econômico funcionar, segundo Smith, é a divisão do trabalho. A ideia é simples: especializar as tarefas aumenta a produtividade de uma forma absurda. O exemplo clássico que ele usa é o da fábrica de alfinetes. Imagina um artesão sozinho fazendo um alfinete do início ao fim. Ele talvez fizesse só alguns por dia. Agora, se 10 trabalhadores dividem o processo, um puxa o arame, outro corta, um terceiro afia a ponta, juntos, eles podem produzir milhares. Essa eficiência brutal é a verdadeira fonte da riqueza das nações. Só que esse sistema de mercado não funciona no vácuo, não é terra de ninguém. Ele precisa de um campo de jogo bem definido, com regras claras. E é aqui que entra o papel do Estado na visão de Smith. Um papel que, aliás, muita gente entende errado. É super importante a gente lembrar do contexto da época.
Smith estava escrevendo contra o mercantilismo, que era um sistema onde o Estado controlava tudo, criava monopólios e protegia a economia de forma exagerada. A defesa que ele fazia da liberdade econômica era, na verdade, uma crítica a essa intervenção toda. Ele não defendia a ausência do Estado, longe disso. Ele acreditava num Estado enxuto, mas forte e necessário, focado só no essencial. E o que era essencial para ele? Garantir a segurança do país, ter um sistema de justiça que funcionasse para todo mundo e fornecer alguns bens públicos que o mercado sozinho não daria conta, como estradas e educação básica. Então, juntando tudo isso, qual é o verdadeiro legado de Adam Smith? Como é que a gente resolve aquela história da simpatia versus o interesse próprio? O que parecia uma tensão, uma contradição, na verdade é só um retrato de como o ser humano é complexo. A gente tem uma bússola moral interna, a simpatia, o espectador imparcial, que nos ajuda a viver em sociedade, e ao mesmo tempo a gente tem um motor externo, o interesse próprio, que impulsiona o progresso econômico. As duas coisas operam juntas. E esta é a grande síntese. A filosofia do Smith nos mostra que a ordem é possível sim, numa sociedade de indivíduos egoístas, porque a gente é regulado por dois lados, pela nossa moral interna e pelos mecanismos de mercado. E tudo isso, claro, dentro de um cercado de leis justas garantidas pelo Estado. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Hoje, mais de 200 anos depois de Adam Smith, com as nossas economias globais e sociedades tão complexas, será que a gente conseguiu encontrar aquele equilíbrio ideal que ele descreveu? A conversa que ele começou, essa continua mais relevante do que nunca.